Olá, galerinha, tudo jóia? Vamos começar o nosso curso de SketchUp. O SketchUp é um programa que inicialmente veio para criar arquitetura até para a plataforma do Google, o Google Earth, né, junto com o Street View também, para criar plataformas arquitetônicas. E posteriormente ele cresceu e acabou nos encantando aí na área de arquitetura, engenharia, né, e sendo um programa muito interessante na questão da simplicidade em sua forma de modelar e criar estruturas 3D. E acabou se tornando, né, um programa muito utilizado na nossa área de arquitetura, engenharia, entre outras, para trabalhar essa parte mais visual do 3D. Então aqui, repare que quando eu abro um novo arquivo, aqui um novo SketchUp, né, ele vem perguntando se eu quero um novo modelo simples em inches, que são polegadas, ou se eu quero arquitetural em metros, né, porque é o padrão da arquitetura e engenharia, ou se eu quero simples em metros, ou arquitetural em polegada, ou arquitetural em milímetro, ou arquitetural em centímetro. Normalmente em milímetros ou até centímetros é mais na área de design de interiores e tal, né, que é mais utilizado. Mas aí vai muito do seu hábito e também é importante você trabalhar com a mesma unidade no caso de você ter desenvolvido, por exemplo, uma planta em alguma unidade de medida em especial. Por exemplo, eu fiz uma planta no AutoCAD e aí eu quero trabalhar ela posteriormente no SketchUp para subir em 3D. Eu fiz a planta em metros, então é legal que eu crie aqui o arquivo em metros, ok? Se você usa sempre algum, você pode pôr o coraçãozinho e falar que esse vai ser o default, vai ser o padrão que você mais utiliza, tá bom? Só como um lembrete. Legal, eu vou abrir ele aqui, ó, vou clicar aqui, ele vai abrir um novo arquivo, tá? Só esperar aqui abrir. Demora um pouquinho só, tá? Ele é um programa, por ser de 3D, ele é até bem leve, tá? E ele vai abrir aqui a interface. Na interfacezinha aqui dele, você vai reparar que ele vai ter aqui o exemplo de um carinha, né? Isso daqui pode ser eliminado, você pode clicar e deletar, ou incluir outra pessoa. É mais para você ter uma noção do eixo Z aqui, ó, né? Que é esse eixo azul, que é o eixo que determina a extensão aqui, né, da altura dos objetos. Então eu tenho o vermelhinho que seria o eixo X e o eixo verdinho que seria o eixo Y, né? Então seria largura e profundidade, né? É claro que isso é tudo muito relativo quando você fala largura, comprimento e profundidade, dependendo do ângulo que você está observando, tá? E aqui eu tenho uma interface um pouco mais cheinha aqui, né, com mais ferramentas do que provavelmente a sua deve estar. Por quê? Porque aqui eu já deixei habilitado praticamente tudo e mais um pouco aqui o que o SketchUp nos traz de opção. Então veja que eu posso, por exemplo, trazer opções a mais aqui em cima na aba Window, né? Eu tenho alguma coisa aqui do ladinho, ó, Default Tray, e eu posso escolher para ele manter, por exemplo, a aba de materiais, a aba de componentes, a aba de layers e a aba de cenas. Tudo isso daqui e o Entity Info, tudo isso se encontra aqui do lado direito, tá? Isso daqui seria o Default Tray aqui, né? Ó, as janelas que a gente está utilizando. Legal! E se eu quiser também habilitar esses outros carinhas aqui em cima, esses atalhos? Normalmente eu faço o quê? Botãozinho direito em qualquer área cinza e você consegue habilitar e desabilitar o que você quiser, ok? Aqui não precisa habilitar tudo, tá? Porque eu tenho uma ferramentinha aqui, ó, chamada Large Tool Set, que quer dizer já uma configuração de ferramentas já largas, grandes, né? Onde eu tenho já todo esse setupzão aqui, ó, né? De barra de ferramenta com
bastante opções, tá? Então, eu já tenho a maioria dos itens nesse Large Toolset, tá vendo, ó? Que se eu desabilitar ele some, se eu habilitar ele aparece aqui de novo. Então, aqui eu já tenho quase tudo o que eu vou precisar para navegar, para desenhar 2D, para puxar em 3D, para trabalhar medidas e cotas e textos, entre outras coisas, referências, para trabalhar visualização e para trabalhar renderização e cortes, né? Então, é muito legal aqui essa ferramentinha, botãozinho direito, Large Toolset, tem quase tudo o que você precisa. Também gosto de manter habilitado Layers, porque é diferente do Window Layers que eu tenho do lado direito. Aqui eu vejo as layers e eu posso tirar e habilitar a visibilidade. Mas aqui no Layer do botãozinho direito aqui, ele abre esse cara onde eu posso escolher qual layer, né, eu vou selecionar aqui, tá? Então é diferente. Aqui eu escolho qual layer eu vou trabalhar e aqui eu escolho qual layer eu quero esconder ou criar, tá? Então são abas complementares. Então é diferente aqui, ó, botãozinho direito, tá? Aí tem Location, que é a localização, tem Measurements, que é a parte de medidas, que é legal, tá? Ó, então aqui eu posso habilitar e desabilitar. Então faz assim, ó, se você puder manter um padrão muito próximo ao meu, dá um pausezinho aqui, né? Confere aí qual que eu estou habilitado e pode deixar igual, tá? Aí eu tenho Seção, Section, Shadows, que são as sombras que estão aqui. Aí eu tenho Standard, que é a aba padrão, aquela mais necessária lá em cima. Eu tenho os estilos, tá? E aqui eu tenho Views, que é importante também, mas eu tenho um monte de abinha aqui, ó. Na verdade eu estou usando só 3 aqui, abas V-Ray. Esse V-Ray é um plugin, tá? Complementar do SketchUp. Então se você tiver a oportunidade de instalar o plugin de V-Ray para SketchUp, é muito legal, porque ele vai te trazer uma opção extra de renderização mais fotorrealista, tá? Além da opção de uso do VR, que vocês vão aprender lá para o finalzinho desse curso, na opção de criar ambientação 3D, onde você pode usar o óculos, né, de VR para fazer a ambientação. É muito legal, vale a pena aí você instalar, né, esse carinha aí, né, correr atrás desse carinha aí que é o V-Ray. O V-Ray então não é nativo, tá, do SketchUp, ele é um complemento, ele é o que a gente chama de plugin, tá, então ele é extra, tal, ele tem lá o precinho dele e tudo mais, assim como o SketchUp também, mas é muito legal, vale a pena aí, né. O SketchUp tem muito mais plugins, tá, aqui eu não vou entrar no mérito, mas ele tem plugins para fazer escada, tem plugin para fazer, sei lá, grama, plugin para fazer um monte de coisa diferente e que às vezes pode te ajudar em determinadas áreas, tá? Ele tem muitos plugins mesmo, e aí vai de você correr atrás, instalar o plugin que mais vai te ajudar, tá? Porque não adianta também você instalar 1 milhão de plugins no SketchUp, deixar ele super pesado, sendo que você não vai usar todos esses recursos, ok? Aí, de repente você vai usar um recurso. Então instale aquele que você acha interessante, que foi o meu caso. Eu gosto do V-Ray, eu instalei o plugin do V-Ray, que é o plugin que vai me ajudar com essa parte do VR, que originalmente o SketchUp não tem, ok? Então, para entender um pouquinho aqui com o funcionamento, primeira coisa que você precisa se adaptar é a navegação. O mouse, né, ele vai ser seu aliado. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai trazer mais opções? Vai trazer, mas eu não tenho nada aqui para trazer opções, tá? Se eu clicar com o esquerdo, ele seleciona. Então, também não consigo selecionar nada, porque não tem nada, a não ser esse tiozinho aqui, né? Uma dica interessante. Quando eu clico com o esquerdo, além de eu poder selecionar um objeto, eu tenho janela de seleção quando eu clico e seguro. Então, quando eu clico e seguro e trago a janela do lado esquerdo para a direita, você vê que ele fica uma linha sólida. Quando eu trago da direita para a esquerda, ele fica uma linha tracejada. Então repare que quando eu pego aqui, o próprio tiozinho que está aqui, ó, se eu englobar ele, ele vai selecionar, tá vendo?
seleciono o objeto. Se eu não englobar o tiozinho, ele não vai selecionar, tá vendo? Eu tenho que englobar ele por completo, tá vendo? Ó, passou do pé, ó, pá, ele seleciona. E quando eu faço da direita para a esquerda? A linha tracejada, o que você cruzou, ele seleciona. Tá vendo? Ó, se eu cruzar só o cabelinho dele aqui, ó, pum, já seleciona, tá? Então, nesse ponto, o SketchUp é bem familiarizado com o AutoCAD, porque o AutoCAD também tem essa mesma dinâmica da janela de seleção da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Com essa relação de englobar e o outro não precisa englobar, só cruzar, tá? Parece besteirinha, mas isso pode ajudar no decorrer aí dos projetos, ok? Outra questão do mouse bem legal. O zoom é no scroll, o que é clássico, né? Então assim, se eu aponto para o carinha aqui, o zoom vai para onde? Vai para o carinha. Se eu apontar aqui ó, no rosto dele, vai para o rosto. Se eu apontar para o pé, o zoom vai para o pé. Então o zoom vai para onde você aponta o cursor, tá? Uma dica legal. E se você clicar no scroll, o scroll além de zoom, ele é também um botãozinho que faz uma órbita. Então se você clicar e segurar o scroll, você vai conseguir orbitar aqui ó, na sua visualização 3D, tá ok? Uma outra situação interessante, tá? Faça o teste de tudo isso, ok? Se você apertar o Shift, segurei o Shift e fiz essa órbita, ou seja, vou clicar e segurar o scroll, ele faz o pan. Então, o pan é o quê? Andar lateralmente, ó, fazer o que a gente chama de panorâmica. Então, se você quer navegar de forma panorâmica, você vai segurar o Shift, vai segurar o scroll, né, que é um botão, né, além da rodinha de zoom, e vai navegar, tá? Então, isso daí, se você tem que decorar logo de cara na primeira aula, já sai decorando esses atalhos, porque você vai precisar deles, tá? Se eu dar um duplo clique, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Se eu dar um duplo clique no scroll, tá vendo? Ó, não com o botão esquerdo, mas com o scroll, ele vai recentralizar o seu desenho, tá? Então, assim, se eu tô com o cursor no carinha aqui, ó, eu dar um duplo clique, no scroll, na rodinha de zoom também, ele vai recentralizar no objeto. Legal? E é isso. Bem, navegação, já estamos conversados. Vamos agora falar um pouquinho sobre desenho, tá? A gente tem um carinha aqui importante chamado Line, que é o atalho, né, de linha no AutoCAD. Se eu teclar L, que nem no AutoCAD, só que sem Enter, só o L, ele já entra no comando de linha, tá? E se eu bater na barra de espaço, ele volta no Select, que é a opção de seleção. Tá aí dois atalhos também maravilhosos para você dar uma decoradinha. Eu sei que às vezes você fala, poxa, mas eu não gosto de decorar atalho. Se você não gosta de decorar atalho, não tem problema. Você pode usar sempre aqui a aba da lateral, mas se você for usar esse programa em mais vezes aí, né, no decorrer do seu trabalho, o que eu vou aconselhar você fazer? Começar a decorar esses atalhozinhos, né? Barra de espaço Select e o L vai para a linha. Por quê? Tá vendo o tempo que eu demoro às vezes clicando aqui? Então é mais rápido aqui, ó, no atalho do teclado, tá bom? Mas legal. Se eu for fazer a linha, uma dica interessante também. Eu vou começar, eu não preciso começar no eixo 0. Ele tem o eixo 0 aqui, ponto 0,00, que é a origem. Mas o SketchUp não precisa trabalhar com a referência da coordenada 0. Eu posso trabalhar em qualquer lugar aqui e simplesmente vou dar um clique. Legal. Quando eu clico e jogo aqui o cursor, veja que ele trava na paralela do eixo X, ó. Ele travou. Assim como ele trava na paralela do verdinho, do Y. Aí você fala, não, ele não travou direito não, porque ele está envergando para dentro, tá vendo? Ele não está paralelo, eu falei que estava paralelo. Ele está, de certa forma, paralelo sim aos dois eixos. É que aqui ele tem um nível de ponto de fuga, tá? Ou seja, ele tem uma distorção de perspectiva que é considerável aqui no SketchUp. Então ele parece que não está no eixo, né? Ele fica envergadinho, mas ele está no eixo, tá? Então, ó, vou fazer uma linha aqui, ó, por exemplo, no eixo verde, no eixo Y, e vou pôr um valor. Eu vou fazer só um quartinho aqui, só para explicar algumas dinâmicas, só para entender.
Eu vou fazer aqui, ó, medida de 6, então eu vou digitar 6, tá vendo? Ó? Então, eu pus na direção, digitei o valor e dei Enter, tá? Aí ele fez a linha, tá? Muito parecido também, de novo, com o AutoCAD, tá? E aí eu vou no outro eixo, por exemplo, no vermelhinho, que é o eixo X. E vou falar, eu quero aqui uma medida de 8. Digitei 8, dei Enter, ele veio para a direção, tá vendo? Então, a mesma dinâmica que você já está acostumado com o AutoCAD pode continuar aqui no SketchUp, que vai ser realmente parecido. Tá vendo que aqui ficou, ó, azulzinho? Aí você fala, opa, aqui é azul, não é verde. Não é não, tá? O azul é o eixo Z, é a profundidade, é a altura aqui, né? Para cima e para baixo. Então, ó, se eu ponho para cima aqui, ó, tem uma hora que ele trava no azul. Quer ver? Ó, o duro é achar ele aqui, ó. Aqui travou no verde, travou no azul. Tá vendo? Ele tá envergando, mas isso então é uma distorção da vista do SketchUp, que é normal. Então, não é isso que eu quero. Isso daqui ele tá indo para cima, tá? Eu não quero para cima, eu quero verdinho, ó. Por mais estranho que pareça, essa curvatura dele é normal, tá? Então, novamente eu vou por 6 e agora eu vou ligar os pontos aqui, ó. Tá vendo? Eu travei de novo no vermelho e liguei os pontos. Ah, não tá nada paralelo, tá tudo torto. Será que tá tudo torto? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu navego, ó, ele não tá torto, tá vendo? É uma distorção da perspectiva, legal? Então isso é nativo mesmo do SketchUp, essa distorção toda de perspectiva. Mas você se ligando com essas referências aí do paralelismo dessas linhas coloridas que a gente está usando, é super tranquilo de trabalhar. Legal? Ó? Então fiz aqui. Se eu quiser fazer uma espessura de parede, eu posso usar um offset? Pode, tá? Eu tenho aqui também a ferramenta offset que está aqui, ó. Tá? Eu posso clicar nela. O offset é diferente do AutoCAD, que é O, aqui é F de offset, né? Tem um Fzinho. Então, ó, se eu quiser, barra de espaço, volta para a seleção. Quando eu quero ir para offset, então, letra F do teclado. Legal. Então, veja que eu vou próximo à linha da borda. Quando eu clico aqui, ó, tem alguns momentos que ele não pega, tá? Se for muito na pontinha assim, ele não pega. Ele tem que referenciar, tá vendo? Ó, ele referenciou com o quadradinho, eu clico, jogo para o lado que eu quero fazer, se é para dentro ou para fora, e jogo o valor. Ah, eu quero para fora, por exemplo. Eu quero fazer 0,20. Então, vou pôr 0,20. Aqui, mesmo sendo o programa americano, vamos dizer assim, ele entende a unidade de medida como o vírgula, tá? E não com o ponto, tá? Então, tá aí também uma diferença para quem vem do CAD. Então, 0,2 ou 0,20. Vou dar um enterzinho, né? E aí ele fez aqui o offset, tá? Legal. Repare que ele é bem simples na forma de separar os objetos. Então aqui, quando eu passo o mouse aqui, ó, eu vou até sair do offset um pouquinho. Quando eu passo e clico aqui, ó, nessa área da parede, ele vai pegar essa área da parede. Se eu clicar nesse daqui, ele pega a área interna. Se eu clicar na linha, ele pega a linha. Se eu deletar a linha, ele vai matar a linha e vai automaticamente juntar a minha parede com a parte de dentro. Então ele é um pouco orgânico nesse ponto assim de unir os objetos. É como se tudo tivesse prontíssimo para estar sempre unido um ao outro, a não ser que a linha separe esses elementos, tá? Então tem que tomar cuidado, porque mesmo assim a linha também pode estar unindo, né? Uma vez que os objetos estão encostados, eles estão unidos, tá? Se em algum momento você não quiser unir os objetos, você faz o quê? Você agrupa eles, tá? Faz uma janelinha de seleção, pega o que você quer agrupar, botão direito, aí você tem o Make Group, faz um grupo que o grupo não tem essa dinâmica. Isso também é uma coisa que você vai ter que decorar aí, vai ter que aprender logo de cara no SketchUp. SketchUp, ou você deixa os elementos separados mesmo ali e eles vão acabar se agrupando quando for necessário, né? Agrupando não, vão acabar se unindo quando for necessário, ou você vai agrupar, né? Vai criar grupos para justamente esses elementos não ficarem se fundindo, tá?
Mas isso daí a gente vai entender com calma ainda. Não vou criar grupo agora, dei um ESC, cancelei, ainda não quero criar grupos, porque eu quero subir paredes. E se eu criar um grupo não vai dar certo. Para subir parede, eu tenho um comandinho chamado push-pull. Esse push-pull é que nem uma extrusão, tá? Só que é de uma forma bem fácil de trabalhar. Eu vou clicar nele, eu vou aqui na área, né, ó, que eu quero extrudar, cliquei, tá vendo, ó? Eu estou clicando na face, tá? Veja que ele nem pega a linha, ele só pega a face mesmo. Cliquei, joguei para cima, para a direção que eu quero, tá? Ó, eu poderia jogar negativo, mas eu estou jogando aqui para cima, né? E eu vou jogar o pé direito aí, a altura desse cômodo. Então eu vou por 3 de 3 metros, vou dar um Enter, veja que ele subiu aqui a parede. Legal? Bem simples, né? Ah, bacana. Eu quero fazer uma lajezinha aqui, só que se eu fizer uma lajezinha, ele vai unir e você nunca mais vai tirar essa laje. Quer ver? Eu vou fazer um testezinho só para provar isso para vocês. Depois eu dou Ctrl Z. Vou usar o retângulo. Eu vou fazer um retângulo daqui até aqui. Só que veja que o eixo não está me ajudando. Então eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo? Agora ele entendeu a face, ó. Aí, aqui, ó, eu tenho que mexer, ó, para ele entender a direção, ó. Cliquei. Tá vendo? Ele está pegando a direção azul, ele não está conseguindo entender que é para fazer aqui, ó, do ladinho e tal, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vou fazer diferente. Eu vou fechar aqui, ó, por exemplo, uma linha, um segundo objeto aqui, que vai ser aqui em cima, ó, tá? Ah, fiz uma linhazinha, estou cruzando. E aí? Eu consigo criar um novo objeto? Eu não consigo. Por quê? Porque justamente ele acaba fundindo na hora, tá vendo? Ó? Ele nem consegue, a princípio você já nem vai conseguir, tá? Legal, e se eu agrupar então esse elemento de baixo? Vamos ver? Aí eu consigo então, sem que ele acabe fundindo tudo? Aí você vai conseguir, ó. Então eu vou selecionar, botão direito, eu vou fazer um Make Group, ó. Ele vai agrupar os elementos. E só para não confundir a laje aqui, eu vou criar uma layer, vou dar um maisinho, eu vou chamar de laje. Legal. E eu quero agora trabalhar com laje. Então eu vou trocar aqui para a camada laje, né, o layer laje. E eu vou fazer agora um desenho com linha. Veja que agora eu estou fazendo a linha, mas ele não vai fundir. Por que ele não vai fundir? Vamos ver, ó. Olha lá, ele até fechou. Porque a parte de baixo é um grupo. E esse desenho novo que eu fiz, ele é um desenho novo que eu fiz. Ele não faz parte desse grupo. Então ele não funde, tá vendo? Ele até acabou tapando aqui, mas eu vou fazer um volume ainda, ó. Eu vou usar agora o Push e Pull, que é esse cara aqui, né? E eu vou justamente aqui subir ele. O Push e Pull também é fácil você decorar atalho, tá? Ele é só você lembrar da primeira palavrinha ali, né, primeira letrinha, que é o P, né, P de push ou P de pull. Então, se eu teclar P, eu venho aqui, ó, cliquei, jogo para cima e ponho o valor. Por exemplo, sei lá, 0,15, vai. Aí eu fiz aqui, ó, né? Legal. Agora tá separado? Olha lá, agora tá separado. Repare que quando eu quero selecionar o elemento por inteiro, um clique só pega a face ou a linha, dependendo de onde eu estou apontando. Se eu der um clique duplo, ele pega a face e as linhas, tá vendo? Então ele pega mais de um elemento. Ó. Se eu der um triplo clique, ele pega o elemento por inteiro, tá? Então isso daí também ajuda bastante. Ó. Um clique a face, dois cliques, né? Desculpa, a face e as linhas, 3 cliques, o objeto inteiro. Ah, eu posso agrupar isso também, botãozinho direito, Make Group? Pode. Então eu tenho um grupo que é a laje, eu tenho outro grupo que eu não tinha denominado, é um Layer 0. Eu posso esconder a laje aqui, tirando o olhinho? Ah, pode, mas ele está dando a bronca porque ele fala, cara, por que você vai esconder uma face que você está ativa? Então ele não deixa. Então, deixa eu voltar para Layer 0. Pronto, agora ele vai permitir. Então eu vou tirar aqui, ó, o olhinho da laje. Opa! Ah, eu fiquei na laje ainda, deixa eu tirar aqui, Layer 0. Agora vai. Eu vou esconder a laje e pronto. Aí ele escondeu aqui a lajezinha, eu posso voltar.
Legal? Deu para entender essa dinâmica aí? É isso aí. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês praticarem um pouquinho, né? Para pegar esse jeitão, para fazer então uma paredinha aqui. O chãozinho aqui tá sem espessura, tá? É só um chão simbólico aí que dá para texturizar. E eu fiz uma lajezinha aqui, tá? Não é nem uma casa, tá? É só um comodinho, mas é só para a gente começar a praticar. Na aula que vem eu vou mostrar como inserir aí uma porta e janela e tal, mas antes vou aproveitar essa ferramenta toda aí que vocês aprenderam para criar uma estrutura maior de casa. Legal? Mas vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Próxima aula, comecinho, eu já vou exercitar vocês com isso, mas primeiro exercite fazendo essa dinâmica, ok? Muito obrigado, até a próxima aula e um abraço, galerinha!